Sucessivos enxames de gafanhotos invadiram a terra de Judá. E enxames de gafanhotos sempre foram um problema para povos da antiguidade. Mas desta vez, a nuvem, o enxame de gafanhotos fez um estrago no país sem nenhum precedente, sem nenhum paralelo na história do povo de Israel. E o problema com os gafanhotos não era tanto que as pessoas não gostavam daqueles insetos nojentos voando ao redor. O problema era que os gafanhotos destruíam as plantações. As plantações, os jardins, as frutas, as plantas, as árvores. Nada ficava para trás, e sem plantações e sem verde não temos comida. Sem as conveniências da modernidade, da refrigeração, um enxame, uma nuvem de gafanhotos podia na época destruir tudo o que o povo tinha para comer durante aquela estação. E no topo disso ainda, Judá estava passando por um grande tempo de seca, tremenda seca. O pouco de colheita, o pouco de plantas que os gafanhotos deixaram para trás, aquela temporada, aqueles dias de um calor infernal, de falta de chuva, se encarregaram de destruir. Joel, o profeta lido hoje, vai falar dessa condição no capítulo 1, onde lemos: por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, não tem pasto, os rebanhos, as ovelhas estão sofrendo. E o que o profeta Joel prega, anuncia ao povo de Deus neste momento, nesta ocasião, no meio de tal tragédia e devastação? Qual é a mensagem que o profeta tem para o povo? Vejam que Joel não falou em seu livro, ele não entrou numa discussão teológica ou filosófica sobre como um Deus de amor pode permitir que tragédias como essa aconteçam, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E Joel também não vai fazer um jogo de buscar culpados, não vai fazer um tipo também de mensagem onde se externaliza a culpa, falando de um pecado que está no mundo. Não há na mensagem de Joel canções e alusões a heróis nacionais que estão se esforçando, que estão se engajando, que estão ajudando as pessoas. Não há imagens sentimentais de crianças famintas, de famílias. Vejam que Joel não oferece nenhum tipo de mensagem aguada para fazer o povo se sentir bem no meio de uma tragédia, como nós muitas vezes ouvimos e vemos em correntes de mensagens durante o tempo que nós estamos vivendo com o coronavírus. Joel prega um sermão sobre arrependimento, um nervo para um povo sofrendo tremenda tragédia. E nos ficamos perguntando e estranhando, imaginando que talvez fosse a última coisa que um profeta de Deus deveria fazer em uma situação como essa: pedir para o povo confessar seus pecados e se arrepender. Ainda assim,
exatamente o que Joel faz. Um sermão sobre arrependimento. Não porque havia algum pecado específico provocando os gafanhotos à ira de Deus. Poderia ser que o povo de Deus tivesse algum pecado, alguma coisa, fazendo alguma coisa contrária à vontade de Deus, que Deus tivesse agido de uma forma a castigar o povo. Certamente o povo de Deus tinha pecados particulares e específicos para se arrepender. Mas Joel não vai citar nenhum deles em seu livro. Isso também nos faz pensar em muitos momentos de tragédia ao longo da história, quando surgiram profetas, pessoas, religiosos, apontando: isso está acontecendo por causa desse pecado, isso está acontecendo por causa que a nossa nação, a nossa sociedade permitiu tal e tal erro, tal e tal quebra de algum mandamento. Foram estes pecados particulares que evocaram a tragédia. Não é isso que Joel faz. Joel também não diz se arrependam para evitar o sofrimento, a tragédia. Joel diz: se arrependam no meio da tragédia, no meio da devastação e da ruína. Por quê? Será que Joel estava certo? Aparentemente sim, porque Jesus Cristo fez a mesma coisa quando, em certo momento, houve um desastre numa cidade onde ele estava. Uma torre caiu de repente, matando pessoas. E os discípulos vieram querendo respostas, querendo explicações, e perguntando para ele o que tinha acontecido, por quê. E Jesus não dá um porquê exatamente que as pessoas esperavam, mas chama os discípulos a se arrependerem. Arrependam-se de Jesus, imitando o profeta Joel. Por quê? Um sermão de arrependimento num momento como esse. Provavelmente porque em momentos de tragédia, a nossa situação diante de Deus fica evidente, se torna explícita, clara como a luz do sol. Não demorou muito e não demora muito para o povo de Deus, no meio de uma tragédia, enxergar que apesar de todas as coisas boas, de todos os recursos, de todo o poder, de todas as bênçãos que possuem, a situação diante de Deus é de extrema fragilidade, de extrema dependência. O povo de Israel e o povo de Judá, naquele momento, não demorou muito para se dar conta que, apesar de todo o exército que tinham, de todas as plantações que tinham, de todos os planos que tinham, sociais, militares, de conquista, de toda a abundância que tinham, uma temporada, enxames sucessivos de gafanhotos poderiam colocá-los totalmente de joelhos, necessitados de Deus. E não demora muito para a gente, em tempos de tragédia, durante o coronavírus, não demorou muito para nós vermos como um vírus pequenininho, que podia parecer inofensivo, também nos coloca numa posição de completa vulnerabilidade e fraqueza. Um simples ato da natureza pode devastar um povo e a humanidade inteira. E se insetos e vírus minúsculos, doenças, podem nos deixar completamente sem ajuda, necessitados, quanto mais nós deveríamos nos preocupar com
a realidade de Deus, com a seriedade de Deus, com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a vontade de Deus, com o juízo de Deus, com a ira de Deus. Se coisas deste mundo nos fazem sofrer, quanto mais nós poderíamos sofrer se fôssemos sujeitos, se tivéssemos que enfrentar não uma nuvem de gafanhotos ou um coronavírus, mas o próprio Deus nos chamando a prestar contas de nossa vida. Aquele que fez o mundo com todo o seu poder, com toda a sua glória, com todo o seu senso de certo e errado diante de nós, deveria nos despertar, nos evocar um sentimento e uma postura de absoluta humildade e temor. Em momentos de tragédia, somos despertados, somos sensibilizados para o chamado de reconhecer a nossa posição diante de Deus. E qual é? Além de criaturas pecaminosas, pecadores. Nós somos pecadores da planta do pé até o último fio de cabeça. Pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. E não podemos encontrar nada neste mundo que nos dê qualquer tipo de garantia, de segurança, em nenhuma estrutura de poder, em nenhuma estrutura de conhecimento intelectual, em nenhuma estrutura de posição social e em nenhuma estrutura de religiosidade produzida por nós. Não há nada que nos pode dar a garantia de enfrentar a Deus com todos os pecados que nós temos. Nada neste mundo. Então, como o profeta Joel, num tempo de coronavírus, numa quarta-feira de cinzas, nós ouvimos de novo, um chamado ao arrependimento. E é um chamado sério. Joel vai chamar as famílias para que venham completas. Joel vai dizer: tragam as crianças juntos, porque também são pecadoras. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, porque na congregação também não está imune ao pecado, não está imune à maldade, à injustiça. Congreguem os anciãos, porque apesar da experiência adquirida de vida, eles igualmente precisam de Deus. As crianças que mamam no peito, ele vai falar para o noivo e para a noiva, na noite de núpcias: deixem a lua de mel e venham, porque há algo muito mais importante, muito mais urgente do que uma lua de mel está diante de vocês. Um dia de arrependimento, um chamado a encontrar-se com Deus de uma forma humilde e reconhecedora da limitação que nós temos. E o arrependimento que Joel fala, o arrependimento que a quaresma quer produzir em cada cristão, não é um arrependimento que meramente toca em sensações provisórias, temporárias. O arrependimento do qual fala Joel é profundo, é honesto, é sem máscaras. Rasguem o coração, vai dizer Joel. Não rasguem apenas as vestimentas, por mais que isso seja um gesto simbólico significativo. Vão mais no fundo. Não façam uma oração da boca para fora. Não simplesmente façam uma demonstração exterior.
despedacem o coração de vocês. No mundo antigo, quando se estava arrependido, quando se estava de luto, era um ritual costumeiro, né? Rasgar as roupas numa cerimônia, demonstrando às pessoas que de verdade se estava arrependido, genuinamente. E Joel vai dizer, além de rasgar as roupas, vão no coração, examinem o coração, entreguem o coração inteiro, porque cerimônias externas podem até ser significativas, mas não significam necessariamente arrependimento. Cruzes na testa, orações memorizadas e repetidas, não significam necessariamente arrependimento. Joel está nos chamando ao arrependimento sincero. Examinar a nós mesmos, examinar nossas vidas, não nos enganar, não nos deixar enganar pelo nosso coração, por Satanás, por uma boa reputação, por um bom currículo, por elogios que nos fazem aqui e ali, e pela sensação tentadora de nos sentir que temos suficiente boas obras para nos apresentar diante de Deus sem sua ajuda. Nesta quarta-feira de cinzas com Joel, nós ouvimos e eu transmito a vocês: arrependimento. Rasguem o coração, não apenas as nossas roupas. E o chamado de Joel de arrependimento, de rasgar o coração, é imediatamente sucedido por algo extremamente importante, uma exortação extremamente importante, que não podemos nos esquecer. Convertam-se ao Senhor, seu Deus. Além de reconhecer a nossa dependência, a nossa limitação, o nosso pecado, sentir o temor que justamente merecemos pelos nossos pecados, o castigo temporal e eterno, Joel nos convida a nos voltar, a nos converter a Deus. Podemos fazer isso, devemos fazer isso. Joel nos diz: façam com confiança, porque Ele é gracioso e misericordioso, lento em se irar, mas abundante em seu amor e em sua misericórdia. Então, no meio do arrependimento que nós somos chamados, entregar nosso coração no temor de Deus, nós também somos convidados a olhar, a nos converter a Deus novamente, a nos agarrar, a pedir socorro, não em nenhuma estrutura do mundo, não em nenhuma boa obra nossa, mas na ação misericordiosa de Deus por nós. Deus teve misericórdia de nós, demonstrou sua misericórdia a nós, enviando o seu Filho Jesus para tomar o nosso lugar na cruz. Lá na cruz, para onde nós vamos, o final da quaresma, Deus foi igualmente justo e amoroso, santo e misericordioso, e Jesus Cristo tomou o lugar que era nosso, derramou o seu sangue, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quaresma, além de todos os exercícios de reconhecimento, de luta interior, não deixemos nenhum só dia de manter nossos olhos na cruz de Cristo. A quaresma nos leva para lá, para a Semana Santa, onde Deus realizou através do seu Filho a obra de salvação e de perdão por todos os nossos pecados. Nos arrependemos deles e nos agarramos
e buscamos consolo e forças no amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. A cruz é para nós. A cruz faz parte da Quaresma. A cruz faz parte da quarta-feira de cinzas. O amor de Deus é um fato consumado que nada pode destruir. Arrependam-se. Aproveite esta quarta-feira. Aproveite esta Quaresma. Como vosso pastor lhe suplico. Não brinquemos com Deus. Aproveitemos tudo isso que o coronavírus tem feito para ouvir o chamado de Joel. Arrependam-se. Não tem problema se durante a Quaresma a nossa alegria, o nosso sorriso, os nossos aleluias se tornarem mais sérios, mais sóbrios, porque o Deus de amor e o Deus da paz e o Deus de celebração também é um Deus sério que nos chama a se relacionar com Ele, o levando muito a sério, muito atentos a como nós estamos vivendo, sempre nos agarrando em Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que nos perdoa. Assim, rasguem o vosso coração, não apenas as vossas roupas, clamem ao Senhor, peçam socorro a Ele, pela necessidade, pelo pecado que habita dentro de cada um de nós. Convertam-se diariamente, afoguem o pecado e, agarrados em Cristo, sejam renovados, transformados e vivam intensamente, significativamente, espiritualmente os próximos 40 dias. Aproveite a oportunidade que Deus está nos dando. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém.